Fala galera, boa noite a todos vocês. Vou entrar aqui para acompanhar quem está seguindo a gente nesse live. Quem quiser fazer perguntas, essas coisas, pode mandar aí que a gente vai responder. Opa! Friozinho de hoje, mas estamos ali, ó, um chimarrão aqui, né? Que já secamos umas 2 vezes essa... Friozinho de hoje, mas estamos ali, ó, um chimarrão aqui, né? Espera aí. Boa noite, Nalbets. Tudo bem, cara? Então, galera, hoje nosso intuito é fazer um bate-papo sobre alguns temas que a gente está em discussão na Câmara de Vereadores, né? Mas também falar da semana passada, das lixeiras, né? Então, que nós tivemos uma denúncia feita ao Ministério Público e também para a Polícia Civil de Cascavel. Temos mais alguns encaminhamentos essa semana também. Todo mundo verificou a implantação, né? Algum tempo atrás aí dessas lixeiras, né? E nos chamou a atenção o valor, então, de R$85 mil por cada lixeira que foi implantada na Avenida Brasil, em Cascavel. Também nos chamou a atenção que é uma lixeira para lixo orgânico, ou seja, aquela questão, se você tiver com uma latinha, por exemplo, você não pode colocar nessa lixeira porque a latinha é reciclado, né? Não é orgânico. Então, fizemos alguns questionamentos com relação a isso, né? Tivemos algumas coisas que foram veiculadas na mídia, como, por exemplo, restaurantes que tem ali no centro, né? E que aí serviria essas lixeiras, então, para deixar de ter um acúmulo de lixo orgânico naquela região da Avenida Brasil, né? Foi uma tomada de preços, onde foi para 12 lixeiras, mas foi apenas 4 que foram colocadas, né? Porém, a gente começou a fazer uma análise documental dessa licitação, né, aqui de Cascavel, e buscamos também em outras cidades, deixa eu ver se eu ajeito aqui se fica melhor, em outras cidades que também colocaram, né, como Guarapuava, por exemplo, né, e aí detectamos algumas similaridades com relação a essas duas licitações, né. Então, para aquelas pessoas que não me conhecem ainda, eu trabalho, né, desde os 14 anos mais ou menos aí na área de TI. Eu venho da tecnologia da informação, venho da área de informática e nós fizemos um grande cruzamento de dados para entender aonde que essa empresa já havia prestado serviço no Paraná, para conseguir puxar essas informações e fazer um comparativo então com a licitação de Cascavel. Primeira parte, conseguimos trazer a licitação de Guarapuava e aí conseguimos ver que lá em Guarapuava as 3 empresas passaram orçamento. Boa noite, João Paulo. Tudo bem, cara? Bacana, gente. Vamos compartilhando aí também para que outras pessoas possam estar com a gente aqui, né? Para participar do nosso live, né? Que espero se tornar isso cada vez mais frequente aqui com vocês. Quem tiver alguma sugestão de pauta também para fazer, pode mandar aí pra gente também, que a gente vai atrás. Detectamos que lá em Guarapuava as 3 empresas que participaram do certame foram as mesmas 3 que participaram aqui em Cascavel, né? Isso já não soou estranho. E fomos atrás então de ver como funcionou. Lá as 3 empresas mandaram um orçamento, passaram preço para as lixeiras. Aqui em Cascavel apenas uma passou orçamento. E aí nos soou mais estranho ainda. E as outras 2, as mesmas também, né? Sempre as mesmas 3, apresentaram uma declaração aqui de que então não teriam esse equipamento, essa lixeira, e que ela seria exclusiva então da Contemar, né? E aí ficou estranho porque por que lá em Guarapuava, alguns meses atrás, elas passaram uma proposta de valor, ou seja, elas teriam essa lixeira para entregar e agora elas não têm mais. Verificamos que essas empresas também não entregaram jamais esse produto em nenhuma outra licitação aqui no estado do Paraná, né? Nós temos aqui um banco de dados
com todas as informações de contratos públicos desde 2013, que nós estamos fazendo análise dele sempre que necessário para fazer comparativos, né, com as licitações de Cascavel. Então é um trabalho moderno, é um trabalho baseado em dados abertos, em dados públicos, e usando de tecnologia da informação nós conseguimos fazer todo esse mapeamento dessas informações. Mas o que nos causou mais estranheza ainda foi que lá em Guarapuava, Fala, Bruno, já respondo essa pergunta para ti aí, Bruno. Que lá em Guarapuava, a empresa fez uma proposta, uma das empresas, Mercado do Condomínio, fez uma proposta, enviou para a Prefeitura Municipal com cópia para a sua concorrente. Ou seja, ela colocou lá endereçada à Prefeitura, né, ao engenheiro da Prefeitura, e colocou também endereçada à Contemar. Eu acho que foi um descuido, então, dessa empresa, né? Ou seja, ele mostrou que houve ali um conluio entre as empresas, houve uma comunicação entre essas empresas, né? E nós pegamos isso tudo. Lembrando assim, pessoal, a minha obrigação como vereador não é levantar todas as provas, não é ir atrás de condenar, mas sim de levantar esses indícios e fornecer para o Ministério Público e para a polícia o maior número de documentos possíveis, já o mais embasado possível, para que eles possam então fazer a investigação. Por exemplo, aqui a gente não tem como quebrar sigilo de e-mail, quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo e essas coisas que fazem parte da investigação em si. Ou seja, a gente olha lá e fala, isso aqui está cheirando mal, nesse caso, cheirando muito mal, diga-se de passagem, né? Uma coisa que ficou bem clara ali, que houve uma conversa entre as empresas, né? Então, o que não pode. Encaminhamos agora para o Ministério Público, para a Polícia Civil, também vamos encaminhar para o Gepátria de Guarapuava, porque temos a questão da licitação de Guarapuava também, que os indícios são mais fortes ainda do que a licitação de Cascavel, né? Mas envolvendo essas mesmas 3 empresas, e agora a gente encerra por aqui. A nossa parte foi feita, é levantar e mandar para frente, é não ficar conversando, nem passar a mão na cabeça, né? É ir lá e denunciar, né? Obrigado, Adriano. É denunciar, e aí a justiça que faça a parte dela agora, que investigue, que apure, né? Que chame essas pessoas para depor, né? Então a nossa parte está feita, nosso trabalho de vereador foi de fiscalizar, levantar indícios e encaminhar para frente isso. Com relação ao Bruno, estou me sentindo muito bem dentro do PDT, Bruno, né? É um partido que ainda eu não conheço ele a nível nacional, né? A estrutura dele, não tive contato com todos ainda, né? Mas em Cascavel, e é importante salientar que em Cascavel todo o nosso grupo que era do PPL foi para o PDT, né? Então quase todo o grupo, então está se formando toda um grupo em Cascavel e está convidado a fazer parte, Bruno, né? Da minha linha de pensamento, né, eu continuo, em alguns casos, tomando decisões no sentido mais liberal, como é o caso de terceirizações, né? Obrigado, Estela, sempre participativa aí, né? Às vezes a gente não concorda com alguma coisa, mas respeito a Estela, uma pessoa que me acompanha desde o começo mesmo, né? Desde a adolescência, né, Estela? Há muito tempo. E eu não foco muito nessa questão partidária. Eu tenho uma opinião bem clara com relação a isso. Acho que nós temos que superar essa questão de esquerda e de direita, porque em nenhuma empresa nós tomamos decisões ideológicas. Nós temos problemas para resolver. E esses problemas têm que serem resolvidos de maneira sustentável, né? Abraço ao Mauro Seibert, que entrou aí também, um vereador. E o PDT, ele é um partido que vai mais para o centro-esquerda na sua ideologia, mas ele me dá a liberdade de trabalhar aqui. Como, por exemplo, eu vejo vários vereadores que são do PSL, que era para ser um partido liberal, ou mesmo do PL, e muitas vezes tem decisões aqui, votações aqui, contra algumas coisas que são o próprio partido. Então a gente tem que esquecer essa questão partidária e observar muito o trabalho de cada pessoa em como elas se comportam, como elas trabalham, né? E eu tenho tentado tomar decisões aí para a profissionalização da gestão pública, né? Um estado menor, né? Mas maior em alguns casos. Então depende de cada caso. E aí nós vamos falar isso agora da Valicim e da CETRANS. Abraço a Karine também. Fala, Karine.
Obrigado, Karine. Você está sempre apoiando a gente. Vou falar um pouquinho agora sobre essa questão do cinema 3D que foi apresentado pela TV Tarobá hoje meio-dia. Isso também foi uma investigação nossa, do gabinete, né? Que a Tarobá também fez a investigação dela. Na semana passada, então na terça-feira passada, nós enviamos um requerimento para a Prefeitura Municipal cobrando com relação a isso. Por quê? Nos causou estranheza, grande Virgulino, um abraço Virgulino. Nos causou estranheza, primeiro de tudo, né? O Alessandro, grande Alessandro, um abraço, meu irmão, bem-vindo aí. Nos causou estranheza a contratação, primeiro, de um cinema por R$ 4.165 para funcionar por 4 horas, gente, para 50 crianças em cada... Fala, Carla, tudo bem? Obrigado. Para funcionar por 4 horas, ou seja, R$ 4.000 para 50 crianças por 4 horas. Se a gente pegar aí esses R$ 4.000, né, e dividir esse valor aí por essas sessões aí, vamos pegar aqui, gente. Eu vou fazer aqui para eu não me perder nas contas. Vamos arredondar para R$ 4.000. Dividido por 50 crianças, e nós não sabemos se iria ter 50 crianças em cada sessão, né? Daria R$ 80. R$ 80 o ingresso, né? Como são duas... obrigado, Eduardo. Temos que acabar com essa discussão ideológica, né, Eduardo? Acho que a gente tem que tratar de maneira mais empresarial a coisa pública, focada em resultado, né? E algumas vezes mais à esquerda, algumas vezes mais à direita, de acordo, mas para mim essas ideologias elas já estão batidas, nós temos que esquecer isso aí e focar em resultado. Nós temos problemas para resolver e de que maneira vamos resolver esses problemas. Com relação ao cinema, olha só, gente, contratar um cinema inflável para colocar no calçadão, no domingo fechadão lá ou em algum lugar. Fizemos o cálculo que se funcionasse das 14 às 18 seria aí em torno de 2 sessões, então, um filme, né, em torno de 1h30 e no máximo 3 sessões, mas se fosse 2 sessões, lotado com 50 crianças, seria R$ 40 por sessão, viu? Um absurdo. Você vai num cinema hoje ali, você gasta R$20, R$17, dependendo da promoção, até menos, gente. Então compra o ingresso lá no JL ou no Westside e paga para as crianças ir lá, porque lá tem cinema 3D também, não faz o menor sentido. Então ficou estranho, mais estranho ainda quando vimos que só uma pessoa concorreu, só uma empresa ofereceu proposta. E aí, gente, esse é o nosso papel. Aí fomos atrás do processo licitatório. Quando olhamos o processo licitatório, olhamos lá 3 empresas com 3 orçamentos de cinema. Aí vim aqui, gente, é muito simples, vim aqui no Facebook, chamei uma das empresas, olha, eu quero alugar um cinema 3D, a empresa me falou, olha, eu não trabalho com cinema 3D, daí eu falei, ok. Como que ele não trabalha com cinema 3D se ele passou orçamento para a prefeitura? Passou orçamento, mas não apresentou proposta, ou seja, uma empresa concorreu sozinha. E aí, né, vocês viram hoje, teve esse desenrolar, nós estamos aguardando a resposta da prefeitura, mas vamos encaminhar esse processo também para o Ministério Público. Ah, Fernando, mas você faz muita denúncia no Ministério Público. Perfeito, é isso que eu tenho que fazer, esse é o meu trabalho de vereador. Não tem que guardar nada para mim, pessoal, né? Eu levanto os indícios e mando para quem tem que investigar. Ah, não deu certo, olha, tá tudo legal, beleza, tá? O nosso papel foi cumprido, entendeu? Foi fiscalizado, foi investigado e descobriram que estava tudo certo, maravilha, maravilha. Foi investigado, opa, tem coisa errada? Também vai ser condenado, vai ser denunciado. Assim como nós temos questões aqui que desde 2017 está rolando. Não sei se vocês lembram, pessoal, mas teve uma licitação que nós entramos lá na sala do pregão, na sala da prefeitura, das licitações lá, e nós já estávamos com o nome do vencedor escrito num papel. E com pessoas que assinaram. Vocês lembram disso? Das impressoras. Nós tínhamos lá a marca da impressora que ia ganhar no atestado que foi juntado na ata da licitação. Eu me lembro até hoje que o rapaz que ganhou a licitação olhou para mim e falou assim, olha, o vereador tem teto devido também, viu? De uma maneira a querer me amedrontar ou me ameaçar. Eu falei, meu amigo, você pode fazer o que você quiser. Você está fazendo coisa errada, nós vamos denunciar.
E é assim que funciona, gente. O vereador tá ali para fiscalizar. Não é questão pessoal com ninguém, né? Agora, o problema é o seguinte, né, gente? A gente viu algumas críticas que foram tecidas pelo próprio... Beleza, Bruno, à disposição, cara. E está convidado a fazer parte do nosso grupo também, independente da sua ideologia. O que a gente busca aqui é combater a corrupção, cara. Quanto mais a gente fechar a torneira da corrupção, mais dinheiro vai sobrar para a saúde, para a educação, e é assim que funciona. Tive algumas críticas aí, principalmente do prefeito, né, me chamando de carona. Eu não respondi isso porque eu acho muito desqualificado falar nesse tom, né, gente? Eu sou um vereador que não aceita as coisas somente... Eu estudo realmente cada coisa que vem para a Câmara de Vereadores lá e às vezes eu discordo, né? E tem gente que não aceita que você discorde, né? E aí é um problema, né? Só que nós temos visto aí desde 2017 várias questões aí que no nosso ponto de vista estão sendo feitas de maneira equivocada. Uma delas foi a questão da atacar a liderança. E nós atuamos, veja, que eu não me manifestei nem a favor nem contra o atacar a liderança, porque não foi para votação. Mas nós acompanhamos aqui, através de lives e vídeos, várias vezes, questionamentos, né? E a população pôde ir mostrando a sua opinião e que era contrária àquilo. E nós provamos por A mais B que não era o ideal para Cascavel. Então, isso é a democracia. Agora... Não, assim como eu também tenho que aceitar críticas quando alguém me critica, faz parte, eu sou uma pessoa pública, né? E pessoas públicas estão aqui para isso. Se eu não quisesse tomar crítica, eu tinha que ficar em casa, né? Fazer outra coisa da minha vida, mas não, eu aceitei esse desafio de ser vereador e se for para levar crítica, eu também tenho que analisar essa crítica. E é assim que funciona, gente. E a gente vai evoluindo, vai melhorando, mas agora para deixar bem claro, para todo mundo que está escutando a gente, jamais eu vou me sentir coagido e vou deixar de denunciar. Pelo contrário, estou estimulando cada vez mais as pessoas a trazerem denúncias, a levar o nosso gabinete, porque a gente, senão fica muito difícil. Algumas pessoas falam assim, Fernando, por que esse negócio das lixeiras vocês não viram antes, né? A licitação não vai para aprovação na Câmara de Vereadores? Não, gente, não vai. A Câmara de Vereadores e Prefeitura... legal, Estela, já falo dos canudinhos aí para ti então. A Câmara de Vereadores e Prefeitura são órgãos independentes. O que vem para a gente lá é só quando é uma mudança muito maior. Essa questão de licitação, né, não passa nada pela Câmara de Vereadores, né? E são muitas, então nós não temos condições. A nossa assessoria é eu e mais 3 pessoas. A gente está abarrotado de trabalho e trabalha sem parar das 8 às 18. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, para você entender como ele é feito de maneira técnica, de maneira qualificada, vai lá no gabinete e acompanha um pouco lá para você entender. A gente também aceita que voluntários participem. Tá joia? Estela, dos canudinhos, a questão principal foi que, abraço ao Paulo Porto aí, que tá aí. Paulo, fica aí no live, já vou falar de Valicim e DC Trans, tá? Dos canudinhos, é o único material, Estela, plástico que não recicla. Não tem como reciclar canudinho porque ele já é o subproduto do subproduto. Então por isso que não entrou o copo plástico, por exemplo. O copo ainda recicla. Mas o canudinho é um problema grave. É um problema grave lá quando ele vai para o lixão, por exemplo, e as aves vão lá e comem aqui em Cascavel o canudinho. Elas acabam entrando. É um problema que a gente não tem noção da dimensão. Mas a gente vai evoluindo enquanto cultura. Eu já vi muita gente agora em Cascavel vendendo um canudinho biodegradável, que ele se degrada rapidamente e não custa mais caro do que os outros. Então, ótimo, né? Então, a gente vai evoluindo. A gente tem que cuidar bem do meio ambiente. O meio ambiente, quanto mais a gente cuida dele, melhor é para nós. Senão a natureza ela se volta contra a gente também. Valeu, Estela. Então, é um caso específico esse dos canudinhos, por isso que foi feito o projeto. O canudinho ele não recicla de jeito nenhum, ele é muito pequeno. Com relação agora a Valicim e Cetrans, pessoal, eu não tenho como falar de Valicim e Cetrans sem contar todo um contexto que vem acontecendo já na prefeitura há algum tempo. Desde o ano passado nós temos avisando a prefeitura de que, e temos cobrado isso, e temos inclusive ido ao Tribunal de Contas sobre isso, né? Infelizmente tivemos aí uma decisão, não foi uma decisão, mas não foi aceita a nossa representação há algum tempo atrás,
mas eu fiz a minha parte. E eu mandei a irregularidade para lá. Se eles não aceitaram, eles que não fizeram a parte dele. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Nem que a gente escute não até dizer chega, uma hora vai escutar um sim, né? E é assim que funciona, gente. Nesse mundo político, né, tem muitas decisões políticas também, inclusive de tribunais, né? E é assim que funciona. Não podemos desistir jamais. O que acontece? A prefeitura não está bem financeiramente. E nós mostramos isso no passado, quando da questão do atacar liderança, que a prefeitura estava gastando mais do que arrecadava. E aí, gente, normalmente nas prestações de contas se maqueiam, assim como foi maquiado o aumento de IPTU e do lixo ano passado, né? Na verdade, o prefeito contou uma mentira para todo mundo que não ia ter aumento. Nós denunciamos, inclusive, a mentira dele, né? Mas o promotor disse que, como a lei estava tramitando ainda, era um projeto de lei, não podia fazer nada. Mais uma vez, a nossa parte a gente fez, nós informamos o Ministério Público, né? E a lei passou, aprovou, votei contra e bola para frente, né? Agora está todo mundo pagando aí. Agora, o aumento foi pequeno? Foi. O problema foi contar mentira que não ia ter aumento. E para mim, mentira não dá, gente. Para mim, esse tipo de gente que mente, se mente pequeno, mente grande também. Então, vamos tomar cuidado, né? Então, é o que a gente está vendo agora com a mentira grande que está sendo contada no caso CETRANS e no caso Vale Sim, né? O que acontece? A CETRANS, ela não vai ser extinta. Muita gente me perguntou hoje, Fernando, ou outros dias, né? Inclusive na conversa hoje à tarde com o Juliano Gazola, Fernando, eu sou a favor da extinção da CETRANS porque nós temos outros órgãos de trânsito, como Polícia Militar, Detran, enfim, gente, não é assim. Não vai extinguir o órgão de trânsito de Cascavel. Nós apenas, o que está em discussão é a mudança da CETRANS, dela deixar de ser uma empresa pública, que é um regime jurídico que está hoje, está há quase 30 anos, e passar a ser uma autarquia. O que eu vou falar para vocês sobre isso? Se fosse hoje começar do zero, gente, ótimo, eu também acharia melhor uma autarquia. Porém, para a gente fazer isso hoje, é a mesma coisa que você pegar um caminhão, né, e trocar de motorista com ele em movimento, né? Nós temos que tomar vários cuidados. E existe um custo para se fazer isso hoje. E o custo é aproximadamente 42 milhões de reais. Mas aonde que está o pulo do gato nesse caso? A gente estava falando da questão das contas da prefeitura que vão mal. Vão mal e existe um índice, um máximo, um teto que a prefeitura pode gastar com despesa com pessoal. E esse índice é o índice de despesa com pessoal. O que acontece? É 54% da receita corrente líquida do município de Cascavel. Ou seja, nunca, jamais, em hipótese alguma, pode se passar de 54%. O que acontece, gente? Se você atingir 95%, que seria 51,3%, a prefeitura já fica impedida de contratar. E nós já ultrapassamos os 51,3% em dezembro do ano passado, no último quadrimestre do mês de 2018. Ou seja, esse ano, a prefeitura, desde janeiro, já está proibida de fazer nomeações, contratações, aumentar gratificações, o que, é claro, não impediu o prefeito de fazer isso. Ele fez, mas ele estava proibido, e é o que nós vamos ainda discutir juridicamente com relação a isso. Eu não tenho nada contra o prefeito, mas ele cometeu, no meu ponto de vista, um ato nulo, um ato que a ser punido com uma improbidade administrativa. E não sanou isso no primeiro quadrimestre, ou seja, nós já estamos há 2 quadrimestres, seria o último de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019, com essas limitações, com gasto acima de 95% dos 54%, que é o teto máximo. Ou seja, estaria agora em 51,9%, né? Por 51,7%, se não me engano, é o último. Só que o máximo que ele poderia estar, 51,3%, para ele não ficar impedido de realizar contratações, essas coisas. Obrigado, Dessa, valeu. O que acontece? Ele não reduziu nesse tempo, ele não conseguiu reduzir esse gasto de despesa com o pessoal. Ele precisa fazer alguma coisa, senão daqui a pouco ele vai sofrer mesmo, a prefeitura vai parar de receber dinheiro. Para vocês não entenderem a gravidade disso, e a mídia não tem noticiado sobre isso.
Mas é de extrema gravidade isso. Só que eu já falei, ele gasta 1,7 milhões por mês com comissionados e gratificados, gente. Não significa que todos são errados, mas essa conta poderia baixar pela metade e nós já reduziríamos esse índice prudencial. Né? Esses comissionados que são mais de 100, são aquelas pessoas que muitas vezes são cabos eleitorais que são colocados lá na prefeitura, né? Não são pessoas tecnicamente qualificadas e muitas vezes são também. Nós temos que fazer um filtro com relação a isso. O certo é, teria como reduzir. Porém, o que o Paranhos está fazendo no meu ponto de vista com a CETRANS e com a Valicim? Ele vai levar essa estrutura para a prefeitura, mesmo que isso custe 40 milhões para os cofres públicos, porém esses 40 milhões não vão sair do gasto de despesa com o pessoal, não vai atingir o limite prudencial, só que vai gerar para ele uma folga do limite prudencial. Ou seja, ao invés de ele cortar custos da prefeitura, da máquina pública, com despesa de pessoal e ajeitar essa despesa com o pessoal, não. Ele vai incorporar a CETRANS a um custo hoje absurdo para os cofres públicos, para mim, para você, para todo cidadão, né? E não vai resolver só para resolver o problema de má gestão dele. Mais do que isso, vamos lá, mais do que isso. Hoje tem a Valicim, que é esse consórcio entre as empresas que gerencia a bilhetagem eletrônica. Olha, pessoal, é uma operação extremamente complexa. A Valicim é extremamente complexa. Você tem toda uma estrutura hoje colocada de sistema de comunicações, né, de locais para venda de cartão eletrônica, do sistema que vai nos ônibus para passar o cartão. Gente, não é fácil fazer isso. Porém, amanhã, então, vamos ter na Câmara de Vereadores uma votação para que essa estrutura vá para a prefeitura. Por que o Paranhos quer fazer isso junto com a CETRANS? Para todo mundo entender o que está acontecendo em Cascavel, gente. E não é porque eu não sou oposição. Pelo contrário, eu quero melhor para a nossa cidade. Eu estou mostrando que estão fazendo burrada no município de Cascavel. Agora, se fala de um jeito como se eu tivesse que ficar quieto quando uma cagada está acontecendo. Só que eu não fui eleito para ficar quieto, eu fui eleito justamente para explicar para a população, e às vezes são assuntos complexos, né? Como, por exemplo, tá indo para a mídia aí querendo falar, vai acabar a indústria da multa. Meu amigo, sabe quem que manda na CETRANS nos últimos 2 anos e meio? O Paranhos, né? O presidente da CETRANS nomeado pelo Paranhos, segue ordens do Paranhos. Ou seja, se existe uma indústria da multa, a culpa é do Paranhos. Porque há 2 anos e meio quem manda é ele. Por que ele não acabou ainda com a indústria da multa? Né? O que ele está contando é uma mentira que vai acabar a CETRANS. Só vai mudar o nome da CETRANS e o tipo jurídico, gente. Então, vocês estão entendendo o engodo, né? A farsa, a falácia que está por trás disso é uma baita de uma mentira para ocultar a sacanagem que está acontecendo, a má gestão na prefeitura de Cascavel. E o Valicim vem para confirmar isso. Por que foi feita uma sessão extraordinária amanhã, de propósito, extraordinária, com urgência, um projeto dessa gravidade? Gente, vocês não estão entendendo, o município não tem capacidade de criar um agendamento de paciente no SUS. Vocês acham que eles têm capacidade técnica para assumir a operação do Valicim, enquanto no Brasil inteiro, e aí para o Bruno que estava falando com a gente aqui, Bruno, o poder público não tem que assumir esse tipo de coisa, entendeu? Isso tem que ser privado, uma empresa contratada pelo município para fazer isso. Ah, mas está faltando controle, viu? Se está faltando controle, a culpa é da prefeitura que não controla. Não é mudar para a prefeitura que vai resolver. Eles têm acesso em tempo real a tudo, gente. Inclusive, nós descobrimos que tem 4 milhões de créditos expirados lá. Mas por que a prefeitura não viu isso? Sendo que quem respondeu o nosso requerimento foi a própria prefeitura de Cascavel, gente. Quem controla o Valicim hoje já é a prefeitura. Quem faz auditoria já é a prefeitura. Eles têm todo o controle na mão. Então é mais uma mentira que está sendo contada, com um prejuízo gigantesco que pode ter para o município se as empresas entrarem na justiça, porque eles estão colocando uma lei que vai afetar um contrato que já está firmado e que tem validade até 2021. Ou seja, vai gerar uma baita numa discussão judicial aí, uma coisa que poderia, se de fato fosse o caso, não é o caso, nós não temos que absorver a Valicim, nós não temos capacidade para isso.
O sistema público, o poder público, ele é ineficiente. O que você faz com gasto de dinheiro e de energia... Paulo Porto, é porque tá a cuia aqui, ó, Paulo Porto. Tá falando por que a garrafa vermelha? É por causa do chimarrão aqui, meu irmão. Vou deixar aqui então, ó. O chimarrão aqui na frente, porque tá frio mesmo, rapaz. E hoje, para esquentar, era o que tinha, era o chimarrão. Gente, voltando a Valicim. Nós não temos condições técnicas, nós não somos eficientes enquanto poder público. Tudo no poder público é mais caro, tudo na gestão pública é mais difícil. Então nós temos que utilizar da terceirização, nesse caso, com controle. Implantar compliance, implantar técnicas de profissionalização na gestão, mas não absorver isso. Você não sabe o que vai virar? E é o que vai virar a CETRANS agora e a Valicim, se isso chegar a acontecer. Um cabidão de cabo eleitoral do prefeito Paranhos. Vocês entenderam, gente? Era a mesma coisa que ia acontecer com... Um abraço, Penafiel. Justamente, lá é o lenço vermelho do PDT, né? Então eu estou me acostumando ainda com o PDT, mas é uma história muito bonita que temos aí, inclusive do Leonel Brizola, né? Que foi governador tanto do Rio Grande do Sul, tanto do Rio de Janeiro. Olha só, gente, quando que se consegue isso hoje em dia, né? Mas enfim, o que vai virar isso, gente? Vai virar um cabidão de emprego. Mas qual é a lógica por trás da Valicim? A Valicim hoje tem os funcionários próprios delas, que são funcionários da empresa Valicim. E ela repassa 4% para a CETRANS de todo o valor arrecadado com a bilhetagem eletrônica e paga as empresas diretamente. Quando era diferente antes e não tinha a Valicim, como que acontecia? Não tinha bilhetagem eletrônica também, era lá o cobrador que cobrava e era a CETRANS que controlava essa cobrança. As empresas ficaram sem receber, muitas vezes. E aí o prefeito usava desse poder de pagar quando queria, de maneira política, de maneira estratégica, ou até para fazer o caixa da prefeitura. Nesse caso, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai para o caixa da prefeitura e vai aumentar a receita corrente líquida, elevando o teto possível de gastos com o pessoal. Porque a saída desse dinheiro para as empresas de ônibus não vai ser como despesa de pessoal, gente, vai ser como um gasto do transporte público. É uma espécie de pedalada que o prefeito está armando para não resolver o problema de excesso de gasto com o pessoal, que ele poderia resolver de outras maneiras, como economizar dinheiro público. É o que não está fazendo. Não resolve e está fazendo uma verdadeira, no meu ponto de vista, maracutaia, né, a custo de 42 milhões para a população, para resolver o problema de má gestão dele. E no meu ponto de vista é um péssimo gestor. E nós vamos pagar muito tempo por isso. Nilson, realmente, provavelmente eu seja voto vencido, mas eu estou aqui fazendo a minha parte, explicando para a população. Então, gente, para quem entender aí, eu até peço que faça os seus comentários, converse com as pessoas, para vocês entenderem o que essa extinção da CETRANS, na verdade, não vai ser extinto CETRANS, não vai acabar radar, não vai acabar nada, gente. Né? O que vai mudar é só a parte jurídica, né? A formatação jurídica da CETRANS, que seria muito interessante se a gente estivesse começando do zero agora, mas como a CETRANS tem quase 30 anos, não é bem assim. Por exemplo, não foi feito um plano de demissão voluntária, né, para que as pessoas pudessem se demitir. É o que deveria ter sido feito, gente, para economizar dinheiro, ou seja, está sendo feito nas pressas, na correria, para ninguém ver, com mentiras, né, contando mentira para a população que vai acabar a CETRANS, porque a CETRANS é ruim, viu, gente? Nós temos diminuído o número de homicídios no trânsito de Cascavel gradativamente ano após ano, vocês estão entendendo? Né? E é um prefeito que está acabando com radar. Olha, acabar com radar, gente, não é... Jonathan, boa noite, Fernando. Pede para o nosso prefeito arrumar o asfalto na Salgado Filho, que é uma vergonha, depois na Manaus, não é só ali, em vários pontos da cidade. Cara, realmente, asfalto e iluminação pública tá um caos, né? Um caos realmente, né? Mas, enfim, pedir a gente pede, né? Nós temos até um sistema, o Radar Cidadão, que você pode mandar os pontos que tem buraco na rua e a gente caminha para a Secretaria de Obras. Então, gente, para a gente finalizar, se alguém tem alguma dúvida com relação a isso, pode me mandar depois, né, sobre a Valicim, sobre a CETRANS, mas para vocês entenderem.
A CETRANS, acabar com a CETRANS não existe, é um engodo. É uma mentira que está sendo contada. Vai ser mudado só o nome e o regime jurídico. Seria melhor, no meu entendimento, se fosse do zero. Nesse momento não pode ser feito dessa maneira. Nós não temos caixa para isso. Nós não temos 42 milhões sobrando para tomar essa decisão hoje. E vai ser tomado para salvar o Paranhos. Vai ser tomado não para salvar a cidade, para melhorar a cidade, para salvar a má gestão do prefeito Paranhos. Porque ele não sabe lidar com gastos públicos e nem responde a gente de maneira adequada, gente. Né? E a Valicim, pior ainda, ele vai assumir uma bronca, vai gerar um problema para Cascavel do tamanho do mundo, só para esse dinheiro entrar como receita corrente líquida e ele aumentar o teto de gasto possível com funcionário público. Sabe para que isso vai servir, gente? Vai servir para os cabos eleitoral da campanha do ano que vem, que ele vai nomear com mais folga agora, com mais lastro, né? Gasto inútil de dinheiro público. Então, vou votar contra amanhã também esse negócio da Valicim aí, até porque eu estou estudando essa parte inclusive de direito penal em alguns casos aqui, né? Não sou advogado, mas eu não sou burro. Então, para eu ler, para eu assistir vídeo, eu vou atrás. Eu vou atrás, me informo e por isso que o nosso mandato está tendo resultado, pessoal. Né? Então, é um problema, inclusive, porque todo mundo que concorre, olá, a Eliana, concorre para que tenha um resultado e seja uma improbidade administrativa, inclusive os vereadores, no meu entendimento, que votarem a favor disso e o resultado seja uma fraude, né, podem responder também por improbidade administrativa. Né? Então, no meu entendimento, amanhã a gente vê vários indícios. A gente está convivendo nesse meio político aí há 2 anos e meio, já começa a entender. Quando vem uma coisa às pressas, em sessão extraordinária, sem ter motivo, olha, vai lá ver que tem coisa errada nisso aí, tem angu nesse caroço. Grande Gilson, beleza, Gilson? Então, pessoal, fico aqui à disposição sempre de vocês aqui. Tá legal? Vamos fazer mais bate-papos como esse. E agora, se você tiver mais dúvidas sobre esse CETRANS, pergunta pra gente. Nós ainda não recebemos resposta a diversos requerimentos. Né? Essa da Valicim, infelizmente, não tivemos nem tempo de questionar, porque foi feito numa correria, o projeto chegou, foi dado os pareceres, não passou pela minha comissão, a da CETRANS está agora na minha comissão e nós ainda vamos elaborar o parecer muito bem elaborado com relação a isso. Enfim, eu sempre falo o seguinte, gente, muitas vezes eu sou criticado, né, porque eu levo adiante as coisas. Gente, esse é o meu trabalho e não vou ser diferente. Valeu, Ayrton, um abraço, Ayrton. Né? E normalmente, quando você tem razão no que você está falando, a pessoa que não aceita a crítica, ela não vem debater contigo a parte técnica, o assunto. Vem aqui e me mostra que eu estou mentindo, que o que eu estou falando não é verdade. Me mostra que o limite de gasto com o pessoal tá bom. Então, é claro que não tá, né, gente? É claro, ninguém fala isso porque tá estourado, né? A gestão financeira da Prefeitura de Cascavel tá um caos, para não falar outra coisa, né? Mas enfim, né? Mas o que acontece? É mais fácil falar, porque perdeu a eleição, tá criticando. Esse papo, desde janeiro de 2017 a gente está escutando isso. Porque é opositor. Gente, 3 semanas atrás, quem defendeu o projeto do Paranhos lá na Câmara de Vereadores fui eu. Simplesmente porque o projeto era bom. Então o projeto é bom, a gente defende, o projeto é ruim, a gente contraria. Agora, não dá, a gente percebe que a má intenção vem de não aceitar crítica e não querer discutir tecnicamente o projeto. De me criticar somente porque eu critico. E eu critico mesmo quando eu acho que está errado, gente. E olha, que me prove que eu estou errado e aí eu vou votar a favor. Mas ninguém vem para essa conversa. Infelizmente, isso é política, não é um debate coerente, não é um debate técnico, né? Tem interesses pessoais de muitas pessoas aí envolvidos, inclusive interesses políticos para a próxima campanha, como é o caso desse negócio da Valicim e da CETRANS aí, onde serão alocados, com certeza, cabos eleitorais, né, do nosso querido prefeito municipal. E fico por aqui agora, um grande abraço a todos vocês, né? Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo de hoje. Vou procurar falar mais vezes com vocês, sempre dessa maneira mais esclarecedora, mais explicativa, né? Mostrando o porquê das nossas decisões. E nós não vamos parar aqui de fiscalizar, de denunciar.
né? Esse final de semana eu fiquei trabalhando, eu estou concluindo um sistema com todos os dados das empresas do Brasil inteiro, com todos os dados do Paraná, de todos os contratos de todas as cidades do Paraná. Então, por exemplo, quando a gente detectar uma fraude de uma empresa em Cascavel, nós vamos atrás desses dados, tamo junto, Ayrton, desses dados dessa empresa, onde que ela está ganhando em cada lugar do Paraná, e vamos pedir as licitações. Porque eu sou vereador em Cascavel, mas hoje nós temos a lei de acesso à informação em que eu posso solicitar informação pública de qualquer órgão público, inclusive órgãos federais, estaduais, aonde quer que seja, eu posso solicitar informação, e não só eu, como você também pode, né? O cidadão pode, né? Mas, enfim, nós vamos sempre fazer essa análise de maneira ampla, porque a corrupção ela não é uma coisa focada, ela é uma coisa sistêmica e que ela está incrustada hoje no meio político, no sistema político. E essas pessoas estão trabalhando dia e noite porque elas vivem disso. Ou seja, ou a gente usa de inteligência, usa de tecnologia, né, para denunciar, para buscar, para entender e para traçar todo um contexto de como funciona essa corrupção, porque se a empresa está sendo corrupta aqui em Cascavel, com certeza ela está sendo corrupta em outros lugares, e aí nós conseguimos, através de um contexto maior, ter uma força maior nas nossas denúncias, né? E aí dessa maneira, valeu Wilson, grande Wilson Pertilli. E eu, usando dessa minha facilidade, justamente da minha profissão, que é a parte de informática, vou usar desse sistema informatizado de cruzamento de informações, que inclusive será disponibilizado para órgãos de segurança pública, para que possam usar também, né, para a gente conseguir fazer uma fiscalização adequada. Fernando, e se você não achar nada? Ótimo, gente. E se eu não achar nada, melhor ainda, mas quem quisera que fosse assim, né? Nós temos pelo menos mais outras 3 ou 4 licitações que nós já descobrimos erros e que no decorrer dos meses agora nós vamos estar denunciando também, não só de Cascavel, mas de outros lugares que vieram através dessas empresas que, no nosso entendimento, fraudaram licitações aqui em Cascavel. Valeu, galera! Um grande abraço a todos vocês, meu gabinete está sempre aberto, sempre à disposição de todo mundo, e vamos aqui firme e forte, sem medo de ser feliz, trabalhando pela população de Cascavel, e quem critica é porque tá com medo de ser fiscalizado, e para nós, cara feia, cara ruim para nós é pura fome. Um abraço, gente, valeu! Falou, João! Boa noite, André! Desligando aqui.